Esse é um canal de cortes do canal principal. Por favor, acesse o canal principal ou o Discord que está na descrição. Fique com o vídeo agora. Ok, vamos lá. O que aconteceria se você juntasse Chainsaw Man, Soul Eater e o Rio de Janeiro? O resultado seria Sense Life, um mangá Não brasileiro junte o Rio de Janeiro com nada, por favor. bem incomum e com muito potencial. Hoje analisaremos a obra e comentaremos sobre seus pontos fortes, fracos e loucos. E não subestime essa história por ser um quadrinho brasileiro, você vai se impressionar. Eu sou o narrador e sem enrolação. Quando as pessoas falam pra não subestimar por ser um quadrinho nacional, justamente porque você deve subestimar. Quero falar nada não. Vamos lá. Esse vídeo foi pedido pela editora Otaku, que está fazendo o financiamento coletivo de Sense Life. Para apoiar, só clicar no link na descrição e comentário fixado. Mas fiquem tranquilos que a crítica tá no ponto, como sempre. A proposta de Sense Life é curiosa, para dizer o mínimo. Noah é um homem que parece sofrer de uma grave depressão e está em busca do sentido da vida. Um dia, acaba encontrando um cara jogado em sacos de lixo e decide o ajudar. Esse tal cara é Caleb, uma figura bem excêntrica que tem um prêmio de 13 milhões por sua cabeça, o que acaba trazendo caçadores de recompensa para casa de Noah. Antes de morrer, Caleb faz um último pedido para o caçador de recompensas, que era o seu amigo, deixar ele fumar um último baseado. Isso é o gatilho para uma das reviravoltas mais curiosas dos quadrinhos. Caleb consegue ativar poderes ao usar entorpecentes, causando alucinações nos outros e permitindo que ele se safe. A partir daí, o depressivo sem emoções e o drogado excêntrico acabam ficando juntos por uma série de motivos e consequências do destino. Tudo é desenhado com um estilo ouvido médico cartoonizando, só porque brasileiro não fica ser ruim. Característico do autor, que não se segura. Não é necessariamente porque é brasileiro que é ruim, que mas... é uma das características mais legais, na minha opinião. E já foi confirmado que tem inspiração em Soul Eater e Chainsaw Man. De Soul Eater, podemos ver um pouco sei lá, normalmente quando é uma obra brasileira, eu acho que eu tenho uma tendência a endeusar a própria cultura, de certo modo. Tanto a cultura tupi-guarani, digamos assim, a própria cultura recente do Rio de Janeiro não, do Brasil. Essa cultura de Rio de Janeiro, mais especificamente, na realidade. E sei lá, eu não gosto dessa cultura. Eu definitivamente, eu estudei várias... Eu sabo muita cultura. Eu literalmente estudo teologia, essas porra tudo. E eu sem meme, sem pensar muitas vezes, eu falo que a cultura do Brasil é muito ruim. A cultura tupi-guarani, no caso. E a cultura atual, pior ainda. Estética, questões sobre loucura e momentos tipo, qualquer índio da América Latina, pega os Azteca, por exemplo, Maia, todos esses dois são melhores que os do índio brasileiro. São muito mais interessantes. Tudo isso misturado com elementos de Chainsaw Man, com muita violência gráfica, sangue, tripas, humor negro, temas pesados e uma normalização de absurdos, tratados com certo sarcasmo. Pessoalmente, gosto muito disso. Acho que a arte é o local que temos pra abordar de tudo, do pior até o melhor do ser humano, da forma mais elegante até a mais escrachada. Tier list de índio. Porra, tier list de índio ia ser foda. Na internet está em sua brasilidade. Mas pô, a arte até que é legal, ela tem tipo um... Essa foto aqui é interessante. Ela tem tipo um contraste. Essa parte aqui é simples, essa aqui é complexa. Ela não é tão ruim. Os diálogos e piadas são bem familiares. Meio que ela é... tipo personagens bem boca suja. Ela é estéticas mesmo. Piadas de duplo sentido e não se levar tão a sério, dando espaço para que o cômico surja das situações absurdas que os personagens passam. Conforme a história avança, esses pontos ficam cada vez mais destacados, com Glitch, autor da HQ, expandindo o universo da obra e achando o balanço perfeito para uma boa identidade artística. Não sabe que a história é que vocês estão vendo são da versão impressa, que teve várias melhorias em relação à digital. Todas as páginas ficaram coloridas, tem páginas extras, quadros extras. Pô, essa coisa aí não precisava, não. Pra que caralho precisa de página colorida, porra? Corrigidos e tudo mais. Na tela tá passando algumas diferenças aí pra vocês. Novamente, links pra apoiar na descrição e comentário fixado. Sabe algo que eu acho mais impressionante o tesão das pessoas por... Tesão das pessoas por página colorida. 19 anos, e divide seus dias entre faculdade e desenho. Iniciativas como a da editora Otaku de dar uma chance para novatos no mercado são muito importantes. A história e o autor têm potencial. E não tô falando isso porque é um vídeo patrocinado. Na verdade, desde seu lançamento, vários comentários já me pediram para falar de Sense Life. E ao ler, consegui entender o porquê. Não é perfeito, e vamos falar sobre isso já já. Mas exigir perfeição de um garoto de 19 anos que faz HQs como hobby é desleal. Eu tenho que concordar que pelo menos no que deu aqui de 3 minutos de vídeo, pareceu uma obra bem autora, mais, como pode dizer, que você vê que é uma obra que é só ela, que não é uma, tipo, você vê inspiração na obra, você vê que é uma obra original, que não é tipo mais uma coisa qualquer, pelo menos no traço.
Mas ao mesmo tempo, não vou tratar como iniciante. Temos material suficiente para julgar os pontos fortes Agora vamos e lá fracos, pra parte ruim. levando em consideração a situação média dos autores brasileiros. Até porque uma crítica é diferente de hate gratuito. A crítica Sabia é que o feita autor pro só vai autor melhorar, participar no e esse é mesmo... meu intuito com Sim, tudo caralho, eu falei isso na live já. esse vídeo. Independente de tudo isso, se você curte um humor meio juvenil, boca suja, história cheia de loucura, muita ação e sangue, poderes criativos, Parece uma identidade visual talada. forte e não liga Uma pra talada. temas sérios sendo usados em histórias, Sense Life é uma obra que você precisa dar uma chance. Claro, recomendo a edição física pra você começar, até porque tem várias melhorias, mas tudo está disponível online, de graça. Então, realmente, Ó, não tem tem outra parte motivo pra foda. você não ir pelo menos dar uma chance. Lembra que a sua interação com os autores e comunidade pode fazer toda a diferença entre Essa é uma outra coisa, não tem ninguém comentando a porra da nova Saikai. Isso é uma raiva que eu tenho. eles seguirem um Das sonho minhas novas? ou simplesmente o É abandonarem, normal. pelo público nem perceber que eles existem. E o animal piada rosa no que início do ajuda vídeo ele- onde eu falo do Rio de Janeiro, infelizmente é só uma piada mesmo. Não temos confirmação de onde a história se Por quê? passa, mas parece ser uma cidade Esse personagem é amiga de um Agora animal que rosa falamos que da ajuda proposta, ela. como ela é executada? Afinal, não adianta uma obra ter ideias boas e não as colocar no papel de forma interessante. Felizmente, o saldo é muito positivo para Sense Life. Vamos lá, além da estética, a obra tenta nos chamar a atenção com duas cenas logo no início. A página 1 abre com uma grande tragédia e uns quadros estranhos, Ah, com não. silhuetas encarando diretamente o leitor e Noah no meio de toda a destruição, com um diálogo sobre discutir o sentido da vida ganhando destaque. Ah, não, essa porra de Apresentar novo, um momento não. futuro ou passado que possui tensão maior Porra, não coloca coisa do futuro pra ser explicado depois. Puta que pariu, já perdeu o saco. é uma maneira clássica Essas de merda. fisgar o leitor, visto que é uma página Imagina que te faz nada. várias É, perguntas. exatamente. O que foi essa tragédia? O que são essas silhuetas esquisitas? A única pergunta que eu pergunto é por quê? Por que você tem que fazer isso? Quem é esse cara? Por que estão falando sobre o sentido da vida? Essas perguntas Não é feitas pergunta. inconscientemente por você são Não, eu acho que motivações eu para continuar sou eu que tô lendo. sendo A chato segunda saber, cena mas porra. curiosa é na página 3, onde vemos um rifle na casa do Noah. Mais um elemento incomum que gera mais dúvidas Ah, o no rifle é leitor e interessante. prepara pistas para momentos futuros do capítulo. De elementos incomuns, Sense Life tá cheio, e nesse primeiro capítulo é uma das coisas mais importantes para fazer você continuar lendo, visto que a tensão só sobe lá pra página 16. Bem, os elementos incomuns e a comédia, né? Pra não deixar cair o interesse do leitor, temos Parece um quebras de Little Nightmare com expectativas em diálogo. algumas páginas. É verdade. Aparecendo durante conversas de contextualização / apresentação de personagens e em momentos de tensão. Aqui vale uma crítica. Como falei, o humor é bem jovem, o que faz sentido, visto que o autor Ah, não, tem jovem 19 não. anos. O que eu quero dizer com humor jovem? Em alguns momentos, acho que os palavrões são meio exagerados, desviando sua atenção. Cartoonizando do que indo pra realmente tua importa. rua, todo Tudo mundo na olhando história pra ele. briga pela sua atenção, e os autores, com o tempo, começam a saber administrar o que merece ser visto com foco. O mesmo vale para alguns diálogos no início da história. Alguns deles são bem caricatos, mas serve para rapidamente estabelecer a É a Ola Burger, vendia todas as terças. Eu sabia que faziam fazer hambúrguer. Provavelmente deve ser um hambúrguer da família. personalidade dos personagens, principalmente do Caleb. Pô, eu gostei desse diálogo, não ironicamente. Felizmente, isso é algo que vai melhorando conforme É o os tipo capítulos de passam. diálogo Outro idiota que ponto eu colocaria legal numa da obra história minha. São seus poderes, chamados de tributos. Cada Spoiler. personagem possui uma regra diferente Spoiler. para ativar suas habilidades, que possuem efeitos bem malucos. Ah, A maneira que interessante. as pessoas despertam esses poderes também é algo bem único, que obrigatoriamente já inclui uma boa carga dramática e temática. Não vou dar spoiler de como o sistema de poder funciona, já Pô. que isso será explicado na história. Só achei que o momento de explicação é meio forçado. Logo depois do primeiro conflito, um novo personagem aparece, Pô, trazendo eu acho mais que deveria problemas pros ter explicado. Deveria ter explicado. os protagonistas. Em certo momento da batalha, esse personagem faz uma clássica exposição sobre como os poderes funcionam, com o intuito de te ensinar sobre o mundo. Os visuais Normal. que acompanham esses momentos são até legais, como esse, por exemplo. Só que Porra. acho que cabia uma sutileza maior. Não tinha problema Sutileza deixar um pra quê? mistério no ar, ainda mais por Zé ser da um manga. cartoon. Esse é o momento que os leitores estão Quem é a dispostos Maki desse aceitar verso? qualquer coisa que você apresente pra eles, mesmo que seja contraditório no futuro. Por exemplo, Shanks em One Piece perder o braço pra um rei do mar qualquer. Tanto é que no capítulo 2 de Sense Life, temos uma explicação muito mais natural dos poderes, além de ser bem mais interessante, o que deixa a primeira meio redundante além de tudo. Essa segunda poderia ser a única explicação, Cai Usos. e estaria de bom tamanho, permitindo que o capítulo 1 se Não foi focasse feito de mais em pensar em ser diálogos grande. pessoais durante a luta, ou em outras partes do mundo que permanecem não abordadas até o capítulo 5. Dá pra ver que o capítulo 1 tentou ao máximo apresentar a ideia Cara, eu geral prefiro e se muito mais uma divertiu. obra competente que ocasionalmente vira grande do que uma obra que tenta ser grande desde o início. do processo. Podemos perceber isso por ele ser Consegue bem ver o frenético, futuro? com uma curva de tensão que só vai Necromante subindo, consegue ver o futuro mostrando interessante. situações mais e mais absurdas. De certo modo, isso funcionou e chamou a atenção do público. Tipo, eu tava até falando antes dele, não sei se tava na live, do mangá do Linkzinho que eu falei que talvez eu ia fazer um vídeo sobre, porque eu achei interessante a gente comentando sobre, e queria ver o que aconteceria se eu comentasse sobre.
Mas talvez eu acho que o mangá do Linkzinho caia pra esse, tentou ser muito grande, mas não conseguiu suprir essa necessidade de ser WoW. É só mais um qualquer. Um mangá qualquer, no caso. Só tem um nome grande por trás. Daí esse aqui parece ser mais ou menos o contrário. Parece ser alguém que não queria fazer uma coisa grande, mas acabou sendo meio grande pro meio. Foi embora da live, minha net não tá boa. Beleza, José. Até a próxima. O que já é uma vitória por si só. Mas a obra parece que gasta muito combustível, por assim dizer. Existem momentos, Eu só teria que ter um roteirozinho bem feito, mas poderiam ser depois muito que eu melhor faço depois. aproveitadas se tivéssemos um tempinho a Tô mais trabalhando pra olhar no à roteiro vista, da... sabe? Tudo de fato é um show do divertido, Persona 3. mas não temos muito contexto ainda de onde estamos, Aliás, quais bom dia, as dinâmicas Christian, como desse vai? mundo e como os personagens interagem com ele. E não tô falando pra mistérios serem revelados, tipo o motivo da recompensa do Caleb, mas sim de saber mais do impacto que o mundo Foi um causa vídeo nos que não personagens e o impacto que os personagens causam no mundo. Afinal, temos organizações criminosas, caçadores de recompensa, poderes, prédios caindo do céu, divisões especiais do governo, mas tudo ainda está muito escondido do leitor. Um exemplo é a introdução dos Irmãos de Caça, que apesar de irados, foram colocados na história de maneira súbita, com uma mudança de foco drástica logo nos primeiros capítulos. De modo nenhum, os Bakugou. momentos podem ser considerados negativos Paradigma, da né? perspectiva Esse narrativa. O que é feito é bem Não feito. tinha dois, não Temos tinha? recompensas visuais Só muito que não deu boas, muito certo. tipo essa, que virou uma das minhas páginas preferidas de todos os quadrinhos brasileiros que já li. Mas nem tivemos tempo direito com nossos protagonistas, entende? Nada disso atrapalha a experiência. E se você busca se divertir, vai amar. E eu também curti demais. Só estou tentando dar uma perspectiva mais técnica que pode auxiliar o autor no futuro, para deixar a obra melhor ainda. Não sei qual a pretensão do autor em quantidade de capítulos ou ritmo de história, mas eu adoraria se tivéssemos mais momentos para nos localizarmos e sentirmos a importância de cada ação. Assim, como ele tá falando do ritmo, digamos assim, da questão, eu não posso dizer muita coisa porque eu não, obviamente, não vi. Boa noite a todos. Boa noite, tá? Só como tá passando as imagens na tela, e como as imagens meio que tem cada enquadernização, os elementos onde cada um coloca... Cara, como eu vou explicar essa parte? Tipo, como cada elemento na tela tá colocado, tipo, colocando um personagem aqui, colocando um foco ali, colocando tal coisa aqui. Não parece tá ruim, parece tá bem interessante. Isso é feito criando Tipo, sensação a de parte rastro e estética consequência. do Ou mangá tá seja, legal a até agora. sensação de que Pelo menos vendo por passadas cima. resultaram nesse momento. Eu não li a obra Existem ainda, então consequências pra vencer é ou outra coisa perder pra os ver. desafios futuros. Essas consequências Já imaginou ficam isso virando mais legais animação? quando Acho estamos difícil virar envolvidos animação. emocionalmente com os personagens. No momento, temos algumas âncoras de empatia, principalmente pelo Tipo, Caleb, já é mas ainda se difícil baseiam muito na personalidade manter a e exterior produção dele. de... Aqui temos um bom espaço pra Como tratar explicar? do âmago do Já é personagem. difícil manter a produção interna, tipo, manter o mangá funcionando com o cara. Daí teria que ter uma puta saga pra ver quem animaria, etc. E aqui no Brasil não tem muito animador, então teria que exportar, teria que bater de frente com os exportadores. É, difícil. E não tem nenhuma animadora muito brasileira boa também pra isso, então, sei lá. Até porque a foto Ninguém dele do compraria passado o projeto é bem aqui, diferente do talvez. presente. E Lembrando eu acho que que nada disso ninguém precisa mudar o é difícil estilo alguém comprar um da obra, projeto do autor fora ou o também. foco da narrativa. Pequenos momentos, flashbacks e cenas com diversos No Brasil, valores 0%, narrativos exatamente. já são um bom caminho pra isso. É importante falar que uma boa história possui uma jornada externa, que é a manifestação de uma jornada interna dos personagens. Isso envolve É a tanto Copa parâmetros Studio. da jornada do Não tem que herói, ter Copa como Studio, arcos de personagem, quanto técnicas mais específicas pra gerar drama, tensão e engajamento. Não dá pra falar tudo em um vídeo, e Sense Life está bem no início ainda, então é difícil apontar coisas nesse sentido. O que importa é que a base está interessante. Estou fazendo um curso na saga pra aprender a fazer animação. História Então, sobre- a coisa que eu tô falando é que a animação é uma coisa muito cara. E se você não tiver um incentivo muito grande na animação, por exemplo, sei lá, um país que invista forte em animação, ou uma lei que invista forte em cultura, como a Lei Rouanet, por exemplo. Se você não tiver uma coisa que dê muito dinheiro, é difícil fazer. Difícil fazer no Brasil, principalmente. Desenho igual Irmão do Jorel. Então, Irmão do Jorel é uma animação que não se compara a um anime, no quesito de... No quesito não fluidez, qual é o nome? Quesito técnico. Um anime exige muito mais de complexidade, gente trabalhando por células, etc, mais ação, mais etc. Irmão do Jorel é uma história, um desenho muito mais simples, pelo menos na questão da produção. Tá, que ele pode ter uma melhor, qual é o nome? Melhor roteiro, melhor mensagem, etc, mas ele não tem uma melhor produção do que um anime. Que um anime necessita de uma melhor produção. Pra animar qual é o nome? Sense Life, precisaria de um estúdio de anime já. Não daria pra ser um Irmão do Jorel. Teria que ter um estúdio pronto pra isso. Não, é muito mais complicado que apenas ser um ou não.
Não que o irmão do geral seja ruim também, eu tô falando Devem apenas se esse são técnico só. interessantes. Eu pessoalmente curti demais e mal posso esperar para os próximos capítulos. Bem, eu não sou artista, mas se tivesse que criticar alguma coisa na arte, é que muitas cenas do capítulo 1 não possuem backgrounds em alguns quadros. Olha, eu não diria que isso é um problema. Background em quadro. Tipo, essa cena aqui até que é legal. Talvez se cortasse, tipo, desse mais 2 desses quadros pra cara desse aqui, que eu não vou lembrar o nome agora, ia ser melhor, mas não tá ruim, eu diria. Principalmente os do quarto do Noah. Mas isso é resolvido pela edição colorida, que aproveita esse Aí, espaço ó, em branco, já pintando a ajustou. parede da casa e em alguns quadros específicos, dando aquele tom específico pra incrementar a cena. Eu acho que precisa Além de- do que, no capítulo de 2, arte isso pra já é tudo muito bem também. corrigido. Então nem Sei me lá. preocupo com essa crítica mesmo, só que tinha que deixar claro aqui o que acontece no capítulo 1. Beleza, Acho que com beleza. tudo que falei, fica bem clara a minha opinião sobre a obra. Foi uma grata surpresa. Eu espero que você possa dar Deixa eu uma falando chance. pro mesmo lugar aqui. Então, Ô, pô! dê uma olhada nos links aqui embaixo e veja se alguma recompensa do apoio te interessa. Nosso mercado está crescendo cada vez mais e você pode fazer parte disso, seja comprando material físico ou lendo na internet, seguindo nas redes sociais e tudo mais. Estou muito ansioso para ver onde esses artistas vão chegar e espero que o Glitch possa se focar em fazer quadrinhos. Começar a publicar com 19 anos vai ser uma baita vantagem. Também fico feliz de novas editoras estarem surgindo. Tudo isso mostra que estamos avançando na direção certa. Eles também quiseram escutar tudo que eu tinha para dizer sobre a versão física de teste deles, o que mostra que estão empenhados. Já conhecia a Sense Life? Mídia legal. Tá, Mas agora análise só tá final na do descrição. vídeo, final do Apoie meu vídeo. trabalho a partir. Aliás, qual vídeo já assistiu aí? Ah, teve vários. Mas eu só completando o assunto, eu realmente concordo com ele. É interessante ver que o mercado tá crescendo e Sense Life parece uma adição. Uma boa adição, uma adição. Como eu posso explicar? Parece uma feliz surpresa pro mercado nacional. Isso deixa eu ver. É, exatamente. Se não tiver engano, uma notícia qual ia voltar com peso no. Pera aí. Vi uma notícia que ia voltar com peso no Brasil. Se o As tiver sucesso o suficiente pra começar a fazer a produção original nacional. Então quer dizer que anime nacional pode ser muito real. Essa música de The Words Ends With no fundo é muito boa. Olha, eu realmente, se tiver. Mas tipo, a gente tem que ver também qual seria a obra que seria animada quando for passar pra cá, porque querendo ou não, tem obras de peso maiores que Sense Life, tipo Turma da Mônica mesmo. Não querendo ironizar, ironicamente, Turma da Mônica jovem é um mangá, um mangá brasileiro também, que talvez teria melhor chance de ser animado. É foda esse mundo, é foda o mundo do business, em que você tem que ser muito relevante, como uma coisa aqui no Brasil ela não é tão relevante, eles têm que jogar muito safe. Então, pegar um mangá de alguém de 19 anos, como ele disse aqui, e fazer um anime baseado nesse mangá só porque ele fez sucesso na internet não é tão sustentável. É muito utópico pra realidade atual. Arcumbras, se não me engano, já vai ter adaptação. Turma da Mônica já passa até no Japão, exatamente. É foda, mas sei lá. Deixa eu colocar aqui a musiquinha. Pelo menos é um grande passo que tá tendo agora com o Sense Life. Essa é uma parte boa da situação.